Meus queridos, como estão vocês, amados? Aos que não me conhecem, meu nome é João. Um forte abraço a todos vocês. Estamos aqui na beirada, aqui no abril, dia 2, olha só. E a Páscoa vai ser amanhã à noite. E depois, no outro dia, nós temos dia 14, a Páscoa. Né, desculpa, isso é de acordo com os mandamentos. 14º dia depois do início do ano é a Páscoa. E o 15º dia depois do início do ano é a festa com pães asmos, por 7 dias. A gente vai continuar falando mais sobre isso. E que eu falei que queria passar para vocês hoje é o 943. Nós temos aqui mais dois da nossa irmã Helene. E geralmente a gente fica um pouquinho assim, atrasado por causa das festas santas e outras coisas, né? Uma das mensagens maravilhosas do Senhor, de grande encorajamento, desse profeta que o Senhor tem trazido para mim, mensagens até curtas, 5, 7 minutos, eu quero passar para vocês também, à medida que tiver o tempo. Então nós vamos fazer aqui, nós temos aqui 943, se der tempo, a gente faz o 944. Amanhã não tem trabalho, então é feriado no trabalho, então a gente talvez vai aproximar mais rápido. A queda da Babilônia, meu irmão, já para os novos, vocês podem ver aqui os mistérios de Deus.com, tá? Os novos. E depois vocês vão história de amor de Jesus, tá? Vocês vão história de amor de Jesus, aqui está 12 anos que o Senhor tem dado, abrido o coração dele para nós, tá, querido? 12 anos. Então, essa mensagem vai estar logo aqui no topo. Essa aqui que eu fiz ontem, né? Então vai estar logo aqui no topo 943. E nós temos aqui a queda da Babilônia, amados. Quem já não ouviu falar, quem está nesse canal já há muito tempo, já falou muito, muito tempo sobre a Babilônia, já há vários, vários anos. E até mesmo aqui, se você for, nós temos até foto aqui de pastores antigos, de profetas. Se nós formos aqui na colheita, nós vamos ver que eu tenho até um mapa, né, que mostra aqui está os Estados Unidos, né, a Rússia entra do lado aqui e a China do lado aqui, e 8 nações do Middle invadindo os Estados Unidos. Eu acredito que isso não vai ser agora no nosso tempo, mas vai ser exatamente depois do grande dia do Senhor. Não quer dizer que nós não vamos ter a guerra agora, né? Essas coisas nós vamos ter, o Senhor está. Já tem guerra agora, né? A liberação da guerra total, vamos dizer dessa forma, que vai também, terremotos, que vai rachar os Estados Unidos, coisas desse tipo, vai ser depois que os filhos de Deus não estão aqui na terra mais, eu acredito, sim, é o que João acredita. Começando a grande tribulação, aqui é o tempo do anticristo, aqui tudo vai ser liberado depois do grande dia do Senhor, até os planetas, etc, etc, etc. Mas o Senhor está mostrando para nós sobre isso, e a coisa é horrível, horrível, horrível que vai acontecer nesse tempo. Realmente você não tem que estar aqui. Procure entender, mas procure entender, conhecer quem é o teu Deus. E aqui está, nós estamos, a nova, vamos dizer assim, um novo tipo de profecia que o Senhor tem mostrado para os mistérios de Deus. Eu tenho aqui como colheita. A queda da Babilônia, nós vamos então falar sobre a queda da Babilônia. Obrigado mais um dia, obrigado pelo seu amor e carinho, obrigado pelas suas orações atendidas. O Senhor acabou de fazer a minha esposa ter um relacionamento melhor com a minha irmã aqui, as duas conversaram juntas um tempo muito longo, apesar dos bicos do passado, ficou tão, tão bom. O Senhor consegue fazer isso, né? E faz isso, toca no coração das pessoas para se abrirem um com a outra. A Babilônia tem caído, tem caído, tem caído, tem caído. E aqui a irmã está vivendo nesse tempo que a Babilônia tem sido caído. Você pode ler com mais cuidado aqui. Horrível, horrível, horrível o que vai acontecer aqui. A América Latina vai ser atacada por meteoros, né? Vai destruir a América do Sul, Central e Norte completamente por meteoros vindo desse planeta. E depois dessa chuva de meteoros já destruindo totalmente esse país, depois do terremoto que aconteceu aqui, nós ainda vamos ter aí ataque nuclear contra esse país. Mas vai haver um remanescente aqui. Estados Unidos, Estados Unidos é do nosso Jesus Cristo Nazaré, como ele fala sempre, e não vai ser acabado por completo. A visão 2 dos dragões mentirosos, você sabe que eles estão falando do dragão preto e o dragão vermelho, já falaram nesse canal várias, várias vezes. O dragão vermelho representando a China, o dragão preto representando o Obama, que é o chefe dessa irmandade que fala, né, do islâmico, né?
onde fala que muitos estão caindo no grande engano, há engano para todos os lados, e sim, o maligno não para de tentar te enganar, tá? Não para. Ele tenta tanto comigo, mas muito mesmo, sonhos, visões, e eu vejo as pessoas, e não são as pessoas, é claro, são demônios sendo, ah, 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 são demônios que têm mais de outras pessoas, nós temos aí, tive aí uma irmã que falou para mim, eu sonhei com você fazendo isso, isso e isso, não, não, isso não sou eu não, isso é demônio, os demônios familiares que se fez como sendo eu para enganar a irmã, claramente visto por mim, ele tenta me enganar quase toda noite, mano. Eu sonhando, pessoal da família, pessoal do trabalho, etc, etc, etc. O demônio faz isso desesperadamente, tentando te enganar cada vez mais, não para que você perca a sua caminhada, mas talvez também é isso, né? Mas mais que engane você ou retarde na sua caminhada com o Senhor ou deixe você enganado por um tempo para que você não veja o Senhor. Mas não é nada que você vai ser jogado no lago do fogo e tão falado, não é nada disso não, tá? Não. Porque o Senhor já venceu a corrida, como ele vai falar aqui. Ele já venceu, já está feito. Mas é isso quando o mantém e ele não para, tá, querido? Então fique alerta sobre isso. Fica alerta que ele tenta te enganar e ele vai tentar te enganar nas escrituras, como também nos sonhos e visões. Você está vendo uma pessoa, você acha que é a pessoa, e não é. É, e aqui ela teve esse sonho e ela pede a cura do câncer. Esse câncer, essas coisas que ela tem no rosto, essas coisas tudo, o inimigo está dando tudo isso nela. Ela já falou isso no sonho passado, isso confirmou realmente que é o ferreiro, o senhor chama ele de ferreiro, o fedorento, que faz essas coisas naqueles que são filhos do Senhor. Ela fala, estou exausta e passei tanto tempo. Então aqui é do cachorrinho dela, também muito mal mesmo. E aqui a irmã fala, o inimigo continua a me oprimir pessoalmente. Aqui ela fala, o inimigo estava usando antigas maldições geracionais, bem como algumas outras, das quais eu pensava estar livre, especialmente o perdão. O senhor já falou que um dos problemas que ela e nós temos é perdoar nós mesmos, perdoar, então ela perdoou, mas sempre tem resíduos, né, mano? Sempre tem resíduos, nós somos pessoas, nós somos seres emocionais, é assim que o senhor nos ama, e isso carrega essas coisas e o inimigo usa, né, mano? O inimigo usa, e o senhor explica aqui como o inimigo faz, né? Ela fala, eu te amo, eu desejo muito te agradar, quero te honrar com a minha vida. Eu não sou perfeita, o cristão, não sei porquê, ama falar essa palavra, né? Eu não sou perfeito. Sendo que ninguém nunca vai ser. Mas, no sentido do Senhor, você é perfeito porque Ele vive dentro de você, então não é nada que você fez, mas é tudo que Ele fez. Então, porque o Senhor está em nós, você move de perfeição a perfeição, exatamente como o reino de Deus faz. O reino de Deus continua movendo de perfeição a perfeição. Então, no momento que você está agora, sendo que você tem esse amor no Senhor, sendo que você tenta agradar ao Senhor, tá? Você é perfeito aos olhos do Senhor. Né? Então, o que a gente acontece fazer, o Senhor mostra mais coisas, o Espírito Santo nos ajuda a mover desse nível de perfeição a um nível maior de perfeição. E é assim que nós somos, nada por nós, mas tudo porque Jesus está em nós, faz a gente perfeito. E é por isso que ele olha para a nossa irmã Irene e fala, você é perfeito, você não tem mácula, você não tem pecado. É porque ele está olhando nesse ponto de vista. Como ele falou, não é que a gente não vive sem pecado, não é que a gente não tem imperfeição, nada dessas coisas, tá, mano? Então, são duas coisas que, infelizmente, a igreja. Não, o inimigo cegou a igreja, o inimigo cegou a igreja não consegue ver essas coisas, tá? Mas lembre-se bem, não é mais você que vive, mas é o Senhor que vive em você. E isso muda tudo. É o Senhor que vive em você. Né? E sim, como eu te falei antes, a gente gosta de falar não são perfeitos, não são perfeitos, não são perfeitos, é uma perda de tempo realmente, que ele nunca vai ser, né? E a minha outra linha também que a gente fala demais é eu tenho pecado. Ah, é? Você tem? É. Nós temos pessoas aqui, pessoas que me conhecem, que me impressionam na parede por 3 horas falar que eu tenho pecado. E eu pensando, será que ainda bem que ele só viu um? Mas aos olhos do Senhor, o Senhor vive dentro de você. Então o Senhor olha para você, isso ele te chama de perfeita, te chama de linda, te chama de sem pecado por causa disso, mas porque ele vê ele dentro de você.
Mas são dois caminhados, tá entendendo o que eu tô falando? Eu queria falar isso, né? Porque eu escuto demais isso dos cristãos. E eu nunca entendi por quê, né? Todo mundo já sabe disso, né? Então aqui diz nosso Senhor, assim diz o Senhor, Erim, eu estou aqui, eu estou com você, eu vejo o trabalho que você está fazendo, e isso é bom. Eu vou te abençoar. O Senhor continua, é fácil olhar para o momento atual e declarar, não preciso fazer isso ou aquilo, não preciso me arrepender, é tarde demais. Esse é um perigo enorme isso aqui, mano, quando você achar que não precisa se arrepender, que é tarde demais. Pelo simples fato de você nunca ser perfeito, você sempre tem que se arrepender, andar humilde perante o Senhor. O Senhor continua bem, caminhar com o coração contrito e continuar trabalhando em si mesma como uma noiva. É bom, aqui está o Senhor falando. A nossa caminhada nunca para. Sim, tem caminhada diferente. A nossa caminhada aqui na Terra, nós estamos fazendo nesse momento. Depois que no céu já acabou, né? O céu já terminou, foi terminado. Você viu que nós fizemos aqui. Está terminado no espiritual, tem que vir no físico. Então, vai acabar esse capítulo em nossas vidas. Vai começar um outro capítulo agora, que vai ser o que o Senhor tem para nós. Acabou aquele capítulo, vai começar um outro capítulo, depois um outro capítulo, e assim a gente move de perfeição em perfeição, de santidade em santidade, ou de melhorando o relacionamento, tudo uma coisa só. Ela fala, quando o senhor vai vir, quando poderia abrir o cofre da guerra, o senhor fala, bem, primeiro, não foi por acaso que você foi atacada depois de expulsar essas fortalezas, gerar o que aconteceu, que a irmã sentiu que o inimigo tinha encostado nela, ela foi para perto de dois pastores que fazem libertação, e eles libertaram ela desse inimigo que tinha encostado nela, ela ficou grande, ficou extremamente surpresa, que achar, o cristão tem isso, né, mano? O cristão tem isso que eu ando com o Senhor, então essas coisas não acontecem comigo. A gente tem isso, eu tinha, não tenho mais, já vejo claramente, sim, o inimigo encosta realmente em todo mundo, ó, constantemente tenta enganar você em sonhos, coloca pensamentos na sua cabeça, coloca etc, etc, etc. Agora mesmo eu estava no sofá vendo um vídeo da pessoa viajando lá no Peru e começa a vir esses pensamentos esquisitos, do nada. Aí senti um arrepio na cabeça, sabia que um demônio tinha encostado, sim, ele joga esse pensamento na nossa cabeça. E o senhor está explicando aqui, porque a irmã ficou surpresa, e ela vai falar aqui. Vamos ler então a história. O senhor fala, bem, primeiro não foi por acaso que você foi atacado depois de expulsar as fortalezas geracionais. O que esses pastores fizeram foi bom, separá-los, confiná-los e torná-los inúteis os demônios que estavam encostados nela. Você tem autoridade para expulsar esse inimigo que te segue e busca uma oportunidade ou permissão, já falado aqui várias vezes, e um entendimento que eu tive na época que o demônio fica atrás de você, te seguindo. Tá? A gente é humano. Uma hora a gente erra, mano. Sendo no físico, sendo pela boca, seja pela ação, e os demônios sabem disso. E é claro, os demônios criam até situações para pegar a gente, eles criam, através do amigo, através do esposo, através do trabalho, através disso, aí ele cria esses momentos, Satanás cria esses momentos. Ele joga o anzol para pegar você e te puxa, né? Então, o que eles fazem? Eles seguem a gente. Então, por isso que o Senhor fala, fica vigiando a sua atitude que sai da sua boca, as ações que você faz, procura não chatear outras pessoas, procura não deixar outras pessoas com raiva, e etc, etc, etc. Né? E ele fala, esses são os segredos. Ah, sim, ela fala, bem, já pensei que já tinha resolvido. Isso ela achou que, e muitos de nós achamos isso, né? Aqui está a irmã que anda com o Senhor, que uma vez a gente expulsa o demônio, entra livre. Eu já passei por isso várias e várias vezes, o demônio vem vir comigo. Eu sei que as minhas orações jogou o demônio no inferno, sem cabeça. Quem é bom para fazer essa briga é a Vicky, né, mano? E ela me ensinou essas coisas. Eu pego o demônio assim, no nome de Jesus, eu arranco o olho dele, corto a cabeça, furo ele completo, jogo ele no inferno. Assim que a irmã luta, ela me ensinou a lutar dessa forma. Joga ele acorrentado no inferno. E ela falou: aqueles demônios que te ajudaram no inferno vai ficar acorrentado igual a você. Uma vez ela falou isso. E eu orei exatamente assim quando estava sendo atacado aqui. E à noite o Senhor mostrou exatamente. Ele mostrou duas aranhas totalmente amarradas com corrente, sabe?
E na frente dessa aranha tinha uma aranha enorme, que devia ser o líder deles, também amarrado com corrente. Quer dizer, esse líder foi tentar ajudar essas duas e acabou a corrente rolando nele também, porque assim foi a minha oração. Essas são as brigas. Eles não saem. Você joga dois, sobe dois, joga dois, sobe dois. E eles continuam seguindo, como o senhor fala, são seguidores. O senhor vai falar mais sobre isso. Lembra-se da história que ele contei há muito tempo sobre os rabiscos que acompanhavam os israelitas, enviados para desencorajá-los e causar problemas aos mais fracos, aos jovens, os idosos, os enfermos. Esses rabiscos são esses demôniozinhos, os demônios, né? Não existe demôniozinhos, né? Estavam com você desde o princípio e eles não gostam de ser amarrados e silenciados. Foi exatamente isso que eu fiz com os demônios, naquela que o seu Espírito Santo me mostrou, e é isso que ela fez aqui. Eles não gostam. E a irmã falou, já pensei que tivesse feito isso. Aqui diz o Senhor, amado, presta atenção, por favor. Porém, você acha que o inimigo vai parar de te incomodar quando você for chamada para os meus propósitos debaixo do céu? Aqui está, amados. Porque existe um propósito em você, o inimigo viu isso, aliás, o Senhor falou isso na lição passada, que quando você nasceu, o inimigo viu que você tinha unção e ele tratou você, ele jogou você em tudo quanto é tipo de situação, e a gente criou, a gente crescendo, nós pegamos invejas, pegamos raivas, pegamos ódios e pegamos etc, etc, essas coisas da carne, o inimigo criou a situação, e daqui a 30 anos, quando nós começarmos a usar essa unção que o Senhor tem nos dado, o inimigo já fez isso em nós, o Senhor falou isso exatamente isso no Senhor passado, que o inimigo viu a nossa unção e trabalhou nessas coisas tudo. Antes mesmo de a gente saber que a gente tinha um. O Senhor fala, eles são astutos e te estudam. Como não conseguem te possuir, usam armas contra você. Sua filha fez uma observação importante. No sábado você se libertou do medo, da vergonha e do controle. Então você foi testada nisso e passou. Mas foi complicado. Lembra-se muito bem, imagina então o marido dela, né? Mas que o inimigo tacou, entrou nele, ele aceitou que o inimigo e acabou que depois de um tempo o inimigo tomou conta da mente dele e o Jeff não era mais o Jeff. Vigia, tá, queridos? Vigia. Não para você perder o pânico, mas ande em unidade com o Senhor e você vai estar bem. Sempre conversando com o Senhor. Ela fala que o cachorrinho dela foi atacado, o Senhor fala, acrescente também, ela fala, eu tinha medo de que ele ia morrer, eu tinha vergonha, era responsável e incapaz de curá-lo ou incomodá-lo no resultado. O Senhor falou, acrescente também o orgulho, todos nós temos orgulho. Né? O orgulho te chama à retirada. Elias experimentou uma grande vitória e depois fugiu com medo, primeiro para debaixo da árvore de Giésia, depois para a caverna. Então saia. O Senhor fala, o espírito do orgulho te afeta de maneiras sutis, afeta a irmã de maneiras sutis, então em cada um de nós há o espírito do orgulho, usa de uma certa forma. Alguns muito orgulho, pouco orgulho, etc, etc, etc. Geralmente o orgulho faz a sentir bem, quando está fazendo alguma coisa para outra pessoa, rebaixando outra pessoa, alguma coisa assim. Geralmente o orgulho é assim, né? Eleva a gente, né? Eleva o nosso ego, né? Na maioria das vezes. No caso dela aqui, o Senhor fala principalmente com você, ele faz sentir falta de confiança, então aqui o orgulho, no caso dela, faz ela sentir confiança. Lembre-se, abraça a vitória, você está aqui comigo, a vitória, a batalha já tem sido vencida, diz o Senhor. O inimigo quer que você acredite na mentira de que você não tem lugar no céu comigo, mas você tem, já está consumado, o Senhor já fez, já está terminado, mas nós somos vencedores, aqueles que estão no Senhor Jesus. Ponto final. Agora seu cachorro está curado, seu câncer logo desaparecerá. Essa é a limpeza do exterior do seu templo. Você tem se livrado das coisas profanas e agora está limpando o interior do seu templo. Eu estou aqui, diz o Senhor, com você e vou te ajudar. Não se preocupe. Enquanto as guerras e rumores de guerra se alastram ao seu redor, enquanto os sinais do céu descem sobre a terra, enquanto o chão treme e os oceanos rugem e se agitam, não tenha medo, isso está para acontecer, tá? Muitas coisas acontecendo ao seu redor, o Senhor fala, não tenha medo, eu estou aqui, não preocupe com nada, tenha coragem, saiba que os tempos em que você está agora estão escritos há centenas de anos nas páginas dos profetas e escribas.
Agora você entende que a ordem dos seus sonhos foi devidamente orquestrada por mim. Você veio pelo deserto, pelo caminho que eu preparei para você. O inimigo veio atrás de você, mas eu enviei um regimento de anjos para guardar seus passos e até mesmo iluminar o seu caminho. O Senhor continua. Eu enviei sinais e maravilhas. E o breakthrough é o anjo da guarda dela. Aqui é o nome dele. Aqui a tradução em português seria avanço, mas eu deixei aqui que é nome próprio, né? E o breakthrough te trouxe até a escada para os lugares celestiais, onde você chegou como uma criança, um bebê, aprendendo a andar. Lá você descansou e dormiu em meu ombro. Você me estudou em silêncio e sentiu paz. Ela vai falar desse sonho que ela teve aqui, que ela subiu nessa escada, tá? Entrando no céu. E enquanto ela subia na escada, indo para o céu, sim, se você lembra dessa lição, os dragões começaram a xingar ela. O Senhor fala, sim, tanto o preto quanto o vermelho, mas então você passou a me conhecer como seu amigo. E eu lhe mostrei as coisas do céu, amém? Mas apenas uma pequena parte de tudo que eu tenho planejado para aqueles que me amam. O Senhor continua, você vê o que eu fiz com você no princípio? Ela sim, mas já tem 900 sonhos, né? 900 sonhos, mas que ela, né? Mas aqui o senhor já deu, né? 940, acredito, né? Esse aqui é 943, olha só. O senhor fala, você já tem visto isso antes? Não deveria ser surpresa quando você ver isso? Ah, sim, desculpa, eu pulei isso aqui. O senhor falou, está bem, eu vou te dar essa, quer dizer, ela deu a desculpa dos 900 sonhos, que eu não lembro mais. Uma das armas do seu arsenal, uma das armas do seu arsenal, é claro, é os sonhos dela que refletem e demonstram o coração do Senhor. Ele demonstra o coração dele para nós. Você vai se lembrar de tudo em detalhes, instantaneamente, mas há muito mais. Olha só, lembrar da Bíblia, lembrar desses sonhos, 900 sonhos, muito mais do que instantaneamente, amado. Que maravilha, né? Agora lembra-se, eu estou com você, eu te amo. Ela fala quando é que vai cair a Babilônia. O Senhor falou, você já tem visto isso antes. Não deveria ser surpresa quando você vê isso. Não se preocupe, fique em paz. Então, o que está na caída da Babilônia, eu não acredito que agora nós vamos ver como vai ser, quando a gente vai continuar falando mais e mais sobre isso. Eu acredito que enquanto o Trump for presidente aqui, ele foi enviado pelo Senhor. Vai haver tremor, sim, horrível nesse país, mas não vai ser isso que está acreditando. É o que eu acredito. Eu vou continuar fazendo a profecia do que o Senhor tem mostrado nos mistérios de Deus. Obrigado, Pai, por essa mensagem. Pedimos que você cobrir essa mensagem, Senhor. Cobrir essa mensagem com teu manto de visibilidade, Senhor. E que nem o inimigo, nem o computador deles, pessoas de má fé, vejam nada dos conteúdos dos mistérios de Deus, mistérios de Jesus. E que a mensagem vá, Pai, quebre todas as muralhas ao redor do coração dos perdidos na terra, todos venham conhecer. Ajude-nos, Pai, a conhecer o Senhor. A conhecer o Senhor desde o início, bem devagarzinho, ajude todos nós a conhecer o Senhor. A querer conhecer o Senhor, ajude-nos, Senhor. No nome de Jesus, que o seu Espírito nos carregue nessa caminhada. Obrigado, Senhor, você é um Deus tão bom, Pai, tão misericordioso, tão paciente conosco. Em nome de Jesus, Pai. Obrigado. Abençoe e santifique essa mensagem. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. E fique até a próxima, Deus. Deus abençoe você, sua família, seus amigos e inimigos, amado. Em nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau.